Quando eu comecei a jogar RPG, o meu livro sagrado era Dungeons and Dragons Rule Cyclopedia. Já fiz algumas resenhas aqui de como eu tenho um carinho especial por esse material. Foi o meu primeiro contato com RPG lá no começo dos anos 90. E no meu resgate, no meu retorno a esse estilo de jogo do D&D antigo, que começou ali entre 2017 e 2018, e num período pré-pandemia, durante a pandemia, começou a se tornar mais intenso, ele era o meu principal livro de consulta. E vou pegar o exemplo Bestiário. Eu usava muito o Bestiário e as criaturas da Cyclopedia como referência. Também gosto muito do Bestiário do AD&D segunda edição. E são exemplos ali que a gente pode consultar dentro desse intercâmbio mágico que é o SE. Mas se você não está familiarizado com esses materiais antigos, talvez pelo menos duas coisas vão te saltar aos olhos. A primeira delas é que o registro das salvaguardas, ela, ao invés de ter registrado na ficha, ela te mandava consultar ali um F4. O que é isso, né? É que ela salva como combatente, como fighter de nível 4. Então você tinha que ir lá e olhar a salvaguarda de combatente nível 4. E não tem taco aí, tá vendo? Não tem base de ataque ou bônus ataque do jeito que você usar, ou ataco. Não tem. Então cadê ataco? Na prática, isso não era legal, né? Exigia consulta do livro, que era você tinha que ir na página 107 da Cyclopedia e tem a matriz de combate lá. E aí, no caso do grifo, que eu peguei como exemplo, ele é uma criatura que tem 7 dados de vida. Você vai cruzar nessa tabela e olha lá, ó, ataco dele, taco para 0 é 13. E aí, se você tirou 12, acertou-se a 1. Então, na verdade, você usava essa linha, né? Ah, você tirou 5 no dado. Você acertou uma classe de armadura 8. Você vai fazer esse cruzamento ali. Mas, né, já fiz vídeos aqui sobre ataque, só o valor 13 já te informa. Então era assim que funcionava, é o mesmo registro no BX, nos AD&Ds, né, no D&D antigo era desse modelo, você tinha essa matriz e você cruzava com o dado de vida. Como ficou, por exemplo, no OSE, né, os materiais mais modernos, uma das vantagens e grandes vantagens que eles trouxeram foi a melhor diagramação e organização desse material. Já falei isso aqui algumas vezes. Então o OSE trouxe um ganho de consulta muito rápido, que é já colocar na ficha da criatura esse dado. Então vamos pegar como exemplo o ataque, ó, ele já deixou registrado ali, 13, né? E entre colchetes, o mais 6 para quem não gosta ou não está muito familiarizado com a ideia do ataque, que é usar o ascendente, já está registrado ali, assim como na classe de armadura. E as salvaguardas também, ao invés de te pedir para ir lá consultar, ele coloca entre parênteses o 4, que significa que ele salva como combatente nível 4, mas ele já coloca tudo ali. SV nível 4. Então isso é um ganho, na minha visão, de organização, de consulta rápida, facilita o jogo, né? Então foi um ganho. E inspirado nessa base, nesse tipo de estrutura, eu refletindo em como estruturar, considerando que o jogo rápido que a gente tem hoje disponível gratuitamente, o D20 RPG, ele não é autossuficiente, vamos dizer assim, né? Falta ali, como eu já falei, bestiário. Eu quero fazer um guiazinho, já está construído, né? Mas estou refinando um guiazinho para a gente preparar a aventura, preparar hexcrawling, né? Um guiazinho, um capítulo com guia legal de mestragem. Então, como organizar um bestiário? E mais? E se você quiser criar criaturas novas, né? Como eu já fiz um vídeo aqui brincando sobre o Tiranossauro Rex zumbi. Como é que você faz? Lá na Cyclopedia, no BX, no OSE, tem o cruzamento do ataque, do dado de vida, por ataque pelo dado de vida. Então, você vai olhar o dado de vida da sua criatura e já tem ali a consulta de ataque rápida para você fazer essa análise. E a salvaguarda padrão do D&D antigo é baseado em combatente. Então, você vê o dado de vida, vê a salvaguarda de combatente comparável ao dado de vida e tá tudo certo. É fácil. É em cima dessas reflexões que a gente vai construir o nosso episódio de hoje. A ideia é um manual de criaturas vintage para o nosso RPG. Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia! Eu sou o Kiral,
E hoje a gente vai trocar ideias sobre essa estrutura que vai vir no D20 de RPG, sobre as criaturas, né? Como a gente vai estruturar o manual de criaturas. Tem uma grande similaridade com o OSE, o Old School Essentials, uma grande estrutura do BX e adjacências, mas tem algumas diferenças. A primeira delas é uma reflexão que eu fiz sobre a Taco. Como funciona a Taco? É muito parecido, mas tem alguns detalhes ali que tem funcionado bem para mim. Vou manter o exemplo do grifo, tá? Mas o que eu falar aqui para grifo vai valer para qualquer criatura. A ideia é a seguinte. Há uns 2 anos, talvez, eu diria, eu me deparei lendo o livro do Lamentations of the Flame Princess, mais especificamente o livro de mestre, né? A parte de mestragem, um outro livro dele. Eu vi um parágrafo, né? Resumido, que ele comenta o seguinte. Dado de vida, lá ele comenta assim que para determinar o dado de vida, de uma forma geral, assume D8, que é o mesmo, lembrando que o Lamentations usa o mesmo chassi do BX, né? Mas ele comenta ali, ó, o bônus de ataque é mais 1 por dado de vida, então melhor ataque ou bônus de ataque na ordem de 1 por dado de vida. Isso me deu um gatilho. Pô, isso é muito mais rápido do que você olhar a tabelinha lá, porque tem hora que não cruza, né? O grifo tem 7 dados de vida, bate mais 6 ou tem taco 13 no BX. Por que não fazer assim? Eu comecei a refletir sobre isso e vamos pensar um pouquinho comparado ao grifo. Então, se eu tivesse usando a Rule Cyclopedia e a base da Cyclopedia, eu iria olhar a tabela dela, que é a mesma do BX, e a gente ia ver que ataco dessa criatura é 13 ou ele bate mais 6. Mas se eu não consultasse e usasse direto a orientação do RAG que vem do Lamentations, ele teria taco 12 e bateria mais 7. Tem uma diferença? Tem. Em alguns dados de vida vai ter essa diferença? Vai, mas é muito mais rápido para você consultar material antigo e usar rápido na mão. E eu comecei a explorar essa ideia. Como eu gostava do bestiário do AD&D segunda edição, da própria Cyclopedia, ao invés de ir lá e consultar na tabela, eu fazia direto pelo dado de vida e tinha funcionado muito. Porque se você olhar, ó, a criatura tem 7 dados de vida, bate mais 7, né? Ou tem taco 12. É a mesma ideia de combatente no D20 de RPG. Comecei a usar assim, pelo menos uns 2 anos, eu acho. Porque eu gostava das criaturas Cyclopedia, começava a usar, ao invés de eu olhar a tabelinha, eu usava direto e flui muito rápido, funciona bem. Diferentemente de eu pegar a tabela e cruzar. Em muitos casos vai bater, né? Por exemplo, ó, se você pegar ali criatura com 1 dado de vida, ataca 18, mas a criatura com 2 também é 18, mas se ela for 2 mais, tiver algum bônus, ela é 17. Então, no geral, é muito parecido, muito parecido. Em alguns casos vai bater igual, em alguns casos vai dar uma diferença sutil, principalmente até ali 10, 11 dados de vida. Depois, né, quando a gente começa a ter criaturas muito poderosas, com 15 dados de vida, 17, você começa a ter uma janela que, ao invés de ser igual ou uma diferença de 1, ela começa a ter diferença de 3, de 4. Então, vou deixar um asterisco ali, tá? Vou deixar um asterisco para criaturas mais poderosas, que ainda me é um asterisco. Eu ainda tenho um pouco de dúvidas em relação a isso. Uma criatura de 15 dados de vida, seguindo esse modelinho do Lamentations, ela bateria mais 15. Mas, seguindo a tabelinha do BX clássico, ela bateria mais 10, né? Ou tem taco 9. Então é uma dúvida que eu tenho na minha cabeça para dados de vida muito grandes. Mas para janela estrutural geral, funciona muito bem. Em cima disso, eu tenho trabalhado no D20 de RPG. O que tem lá? Como que eu estruturei lá? Deixei esse guia. Tentativa de acertar classe 0, né, que é ataco. Ela melhora na ordem de 1 por dado de vida para criaturas que tenham perfil combatente. Ou a metade disso para quem não tem. Então, se você vai usar mula, né, qualquer coisa assim que não tem esse perfil combatente, você vai usar metade. E entre colchetes vem registrado bônus de ataque, ou base, né? Bônus de ataque, que é uma regra opcional se você quiser usar a classe de armadura ascendente, que muita gente usa. Então, nesse caso, como que ficaria o grifo? Ó? Tabelinha do D20 de RPG. Se você olhar lá, eu já deixei registrado ataque. A estrutura é bem parecida com a do Oz, eu acho bem organizado, legal. E tá lá, taco 12, bate mais 7. Tem essa diferença de mais 1,
fluido, rápido, quer criar criatura nova, quer usar um bestiário D&D antigo que não tem, ao invés de consultar a tabela, usa esse modelinho que funciona bem, né? Então essa é uma diferença que na minha visão é sutil na grande maioria dos casos, mais de 90% dos casos, mas eu ainda tenho um asterisco pensando para dados de vida muito grandes. Beleza. Por enquanto tá assim. Salvaguardas, né? Como funcionam as salvaguardas? Lendo, né, estruturando o livro do Finch, foi um livro que eu usei como referência também lá em 2020. Eu gostava muito do IDzinho 0E, a desorganização dele, eu consultava o Swords and Wizards para me dar um suporte. Vamos ver como é que ele faz lá. Ó. No bestiário dele, ele coloca grifo com uma salvaguarda só, tá vendo? Ele também não dá taco, né? Ele pede para constar na tabela, igual era no 0E e tal, no AD&D, mas a salvaguarda ele põe lá. E ele põe um valor só. As criaturas dele, os personagens do Sword and Wizard usam um valor só de salvaguarda, ele acha mais fácil. Então, inspirado nisso, o que eu fiz? Eu deixei uma nota assim, ó. Salvaguardas. Por praticidade, criaturas possuem um valor único registrado em sua ficha e, alternativamente, há uma opção de 0 a 5 registrada na tabela. Então, eu deixo essa tabela, que é a mesma tabela do BX, né? Salva como combatente, mas tem a opção de salvaguarda com valor único, que é exatamente o valor da irrupção, se você ver, né? Ou da breath, que é um valor razoável, ele quase a média. A média seria o paralisia, mas o breath é mais adequado com o que o Finch trabalhava lá, mais ou menos. E esse valor único é um valor muito fácil para você trabalhar na mesa, né? Tem sido muito fácil. Eu ainda deixei uma nota embaixo, que essa tabela acompanha de combatente, mas se você quiser trocar e usar de outra classe, está tudo certo, né? Pode usar. Então, nesse caso, como é que está, por exemplo, o grifo? Se você olhou, salvaguarda, SV, eu gosto de salvaguarda também, por você poder usar a mesma sigla, tem um valor só, 13. Isso me traz um monte de ganho. Na hora de você olhar um monte de número e qual é qual, fica uma consulta mais rápida e, além disso, você ganha espaço no livro. Então tem um ganho na usabilidade rápida da mesa, é um valor só, e você ganha espaço no livro para colocar um bestiário grande. Várias dessas linhas caem em linhas, se você colocar todos os números, eu ganho espaço, ganho volume, ganho espaço, né? E achei muito melhor organizar um valor único. Eu uso assim, já tenho usado assim há muito tempo, né? Alguns anos, e uso um valor só. Não quer usar um valor só? Beleza, você pode ir lá e consultar na tabelinha e usar todas as salvaguardas da classe, comparável a uma classe, que tá tudo certo. O que tem mais? O que tem mais de diferença nessa estrutura? Uma novidade, né, que eu gostei de trabalhar é colocar, se você pegar a tabelinha do grifo como exemplo, né, isso vale para todas, é colocar um ID ali. Se você já percebeu, você viu que eu tinha colocado um ID ali. O que é esse ID? Esse ID é o idioma. E para mestrar rápido e fluido, eu achei muito útil deixar nas criaturas se ela fala algum idioma, se ela não fala, quais idiomas ela fala. Então coloquei um ID, no caso, por exemplo, do grifo, ele compreende o idioma férico. Ah, você não quer, no seu grifo não tem essa raiz férica. Tudo bem, você pode pôr outra versão ali, mas é uma sugestão que vem nas criaturas de idioma que elas compreendem. Porque como é que eu organizei idioma? Olha lá. Indica a língua nativa da criatura e idioma extras que conseguem se comunicar. Considere a chance de 1 em 6 de criaturas capazes de se comunicar, de falarem o comum. Então encontrou um grupo de orc. Será que eles falam comum? Uma chance de 1 em 6, senão eles falam orc. Então é assim, é um aditivo que eu coloquei na tabelinha que para mim foi um ganho muito bom na mesa, né? Valor. É uma coisa que eu era muito leniente no passado com esse lance de comunicação. Tenho dado cada vez mais valor ao lance de idioma, né? Imagina você entrar numa floresta mística, antiga, encontrar um povo élfico ali, isolado, e um ou dois deles falam comum e você vai se comunicar em comum. Ou então você chega e fala em élfico. Será que isso não daria diferença na reação deles? Eles poderiam te olhar com outros olhos. Então é uma coisa que eu gosto de trabalhar na mesa, tenho tentado desenvolver isso mais, e eu acho que essa sugestão ali ajuda a valorizar também essa ferramenta do jogo que em muitos casos a gente esquece que ela existe. Tem mais diferenças? Tem, né?
Uma outra diferença que tem é o registro ali em cima do nome da criatura, eu deixei do lado o tipo, né? Eu acho que facilita. Então, por exemplo, desmorto ou morto-vivo, se você preferir, já coloco ali em cima que ela é morto-vivo. E aí tem o que significa ser morto-vivo ou desmorto, que eu gosto mais de desmorto. Criaturas desmortas, né? Tem a tabelinha, tem um descritivo, que são imunes a feitiços de encantamento, não são suscetíveis a problemas comuns que um vivente tem, que é de frio, fome. Então ali já indica, te ajuda a gente, na minha visão, me ajuda muito a mestrar, por exemplo, um feitiço, né? Um encantar pessoas, um hipnotismo, você já vai olhar qual é a origem da criatura, né? Proteção contra o mal, que protege criaturas extraplanares. Se ela for extraplanar, já vai estar ali extraplanar para te ajudar. Então, e o tamanho, né? O tamanho também grande, esse tipo de coisa é muito importante na minha visão. Ajuda a gente a ter noção. Então, esse G aí é o que? É a tabelinha de tamanhos que tem, o tipo de tamanho que tem das criaturas. Se é diminuto, se é pequeno, se é médio, se é grande, se é enorme. Tá tudo ali dentro da tabelinha. Que mais? Tem uma outra coisa que eu coloquei, que é o movimento. Se você pegar o D&D antigo, todos os livros do D&D antigo, eles colocam o primeiro movimento de exploração e o segundo é o movimento na moral. Então o primeiro é corrida ou exploração, o segundo é na moral. Fica mais enxuto e eu tirei esse de exploração, né? Deixei na tabelinha só o movimento na moral da criatura. No caso de grifo, ele tem um movimento, né, ele caminhando, e o movimento de voo. Eu deixei só esse. Se ele for correr, se ele for explorar, segue as regras básicas, vezes 3, movimento de exploração ou de corrida, né? Então eu acho mais fácil, para mim fica mais dinâmico, a tabela fica mais enxuta e vale para qualquer personagem. Eu não acho que colocar o movimento de exploração no começo tem ganho, na verdade, eu acho que fica mais confuso. Então eu acho mais fluido assim. Coloca ali o movimento direto, ou exploração ou corrida é vezes 3, exploração por turno, corrida por rodada. Para mim fica mais fácil. Então são alguns detalhes, algumas diferenças, mas no geral é isso, né? Se você gostou, se achou maneiro, quer experimentar? Olha uma novidade que eu estou trabalhando. Eu estou subindo o D20 RPG inteiro lá no Notion. Inclusive tem esse bestiário lá já. Ele não está completo, eu estou subindo devagarzinho, dá trabalho pra caramba. Mas estou subindo, a gente pode trocar esse XP online, você pode experimentar também, usar esse bestiário, trocar ideia, ver o que você acha que a gente pode melhorar, o que não pode. Porque o nosso grande objetivo é sempre trocar XP. Então, se você gostou, se inscreva no canal, deixe um joinha, compartilhe esse vídeo e, acima de tudo, comente. Comente na boa, comente para somar, vamos trocar ideia. Porque o grande objetivo desse canal é trocar XP. Um abraço e até o próximo vídeo.